Olá, boa noite. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Gratidão a todos. Podemos começar, vamos falar hoje da visão sistêmica, né, das doenças. Gratidão pela participação de vocês comigo aqui essa noite. Eu vou dar início então, ok? Bom, atualmente nós falamos muito, né, sobre doenças e tudo que envolve, né, o momento que nós estamos passando, muitas pessoas passando por momentos de muita ansiedade, né? A gente vê muito a questão do desequilíbrio emocional, né, nas pessoas, né, pelas condições que nós estávamos vivendo, e agora nesse momento a gente começa a ficar ficamos mais aliviados, né, com a questão aí das vacinas. Então ficamos um pouco mais livres, né, do medo, né, da ansiedade pela questão da doença. Acredito que muitos de nós perdemos pessoas muito queridas, né? Eu tenho alguns relatos, né, pessoais de pessoas muito queridas. Então, nós que estudamos um pouco sobre essas questões, né, sobre a questão da energia, daquilo que nós quando nós vibramos o medo, nós atraímos aquilo que nós temos medo, atraímos para a nossa vida, atraímos para o nosso campo, né? Então, a constelação sistêmica vem falar desse campo morfogenético, e esse campo, nosso campo, né, espiritual e campo familiar, né, de coletivo, né, do campo morfogenético que o Rupert Sheldrake traz para nós. Então, a constelação traz muito isso também, né, e eu acredito muito na questão que é tudo muito interligado, né, a visão da questão da vibração, a questão do equilíbrio, nosso equilíbrio espiritual, emocional e físico. Então, eles têm que estar em ordem, né? Então, aí o Bert Hellinger vem trazer para nós a questão traz que é tudo por amor, até mesmo as doenças, né? E tudo é por amor, né? Então, quando nós estamos em desequilíbrio, né, dos nossos eus, aí é onde nós deixamos um pouco de lado nossa saúde, de olhar para o nosso corpo, o nosso espiritual. Então, nós estamos em desequilíbrio. E aí precisamos colocar esses eus em ordem, né? Então, a visão sistêmica das doenças, né? O que são as doenças na visão sistêmica, né? As doenças, elas trazem à luz o inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo, que é o nosso campo, é o campo morfogenético do nosso sistema familiar. Nós somos compostos de sistemas, né?
Então, nós falamos do sistema digestivo, sistema respiratório, né? Sistema linfático, enfim, né? Não sou muito, né, não consigo descrever muito sobre os sistemas no nosso corpo, né? Mas nós somos feitos de sistemas e também o nosso sistema familiar, né? O sistema nosso inconsciente coletivo. Nesse inconsciente coletivo estão armazenadas, né, guardadas todas as informações dos nossos ancestrais mesmo, né? Dos nossos bisavós, quem é que pertence, né, ao nosso sistema, a esse inconsciente coletivo, né? Os nossos avós, primeiro nós mesmos, né? Nossos pais, depois os nossos avós, que estão um pouquinho mais distante de nós, e por algumas vezes os nossos bisavós. E aí nós incluímos também os parceiros, né? Dos bisavós, dos avós, os antigos parceiros dos nossos pais também, da nossa mãe, do nosso pai. Pode também influenciar no nosso campo morfogenético atual, né? E aí, por que que... E nós temos esse pertencimento, né? É muito forte esse pertencimento, esse desejo de pertencer ao sistema. Então, quando, por exemplo, vou usar um exemplo, tem uma frase, né, na constelação que diz o seguinte, é uma frase interna, né? Na questão as doenças, na verdade, elas acontecem primeiro na nossa alma, né? Elas estão... Então, a alma vê primeiro e o inconsciente também guarda, né? Essa dor da alma, né? Então, por exemplo, tem até um exemplo da Lady Gaga, né? A Lady Gaga, ela tinha uma tia que precisou amputar uma mão, né? A tia precisou amputar uma mão, assim, bem antes da Lady Gaga, né, ter assim, uma ideia do que essa tia, não sei nem se ela tinha, tem um documentário dela, né, no Netflix que fala, e aí a Lady Gaga, ela tem uma tatuagem com uma mão, né, somente uma mão no corpo dela, com um anel, assim, e depois foram descobrir que essa tia teve que amputar a sua mão, né? Então, o quanto é forte, assim, um exemplo que eu achei, assim, bem forte, a Isabella Couto conta sobre isso, né? A Isabella Couto fala, e eu achei bem forte, assim, essa questão da mão da tia, né, dela, e ela olhou para isso, né? E talvez a tia pode ter ficado excluída nesse momento, né, que precisou amputar a mão, ficou como uma pessoa com deficiência, e a tia pode ser que a tia ficou excluída, né? E na questão da tatuagem também é a inclusão, né? Então, assim, a gente constata, né, muito do que a gente estuda na constelação, na vida, né, vendo, assim, observando os movimentos, né, e os exemplos de vida das pessoas, né? Então, ela olhou para essa questão da tia, né? Então, antigamente também a gente fala das doenças como hanseníase, né? Que as pessoas tinham muito... antigamente eram pessoas isoladas, né? E até tem uma passagem de Jesus, né? Que fala, né? Dos leprosos. Jesus foi até eles, né? Então... eram pessoas excluídas, né? As pessoas que tinham hanseníase, o HIV também, né? Foi muito... Existe... Talvez hoje em dia eu não tenha, assim, os números, mas, assim, também foi muito, muito excluído, muito, né? Passaram por muito preconceito. Então, essas pessoas da nossa...
observamos algumas doenças, quando a nossa alma olha, né, para um excluído. Então, o que acontece? Por exemplo, uma mãe que morre precocemente, né, e deixa um filho muito pequeno, por exemplo. Esse filho, ele pode querer não ficar na vida, né, para seguir a mãe, e assim eles conseguirem ficar juntos, por exemplo. E aí é uma frase interna que nós observamos na constelação, que é a frase "eu sigo você", né? Então, o filho internamente, né, ele não tem essa consciência. Então, ele tem no inconsciente e na alma a dor de perder a mãe, de ter perdido a mãe tão precocemente. Então, ele quer ir até a mãe. E aí, internamente, na alma, ele diz: "eu sigo você, mamãe". E aí, ele pode vir a falecer muito cedo por algum acidente ou suicídio. Pode também ocorrer, né? Ou ficar muito doente, né? A pessoa pode ficar muito doente, sofrer algum acidente e assim não ficar na vida, né? E diz internamente: "eu sigo você". Então ele segue a mãe na morte, né? Ou uma mãe também, que pode acontecer também com a mãe, né? A mãe que perde o filho precocemente, ela quer encontrar novamente esse filho e ela não consegue ficar fluir a vida com tranquilidade, porque a alma dela quer esse filho de volta, de tão forte, né? E a relação mãe e filho é transcendente. As pessoas que não têm mais a mãe, né? A gente sente isso, né? Tão forte que a gente quer, né? Na alma, a gente quer a mãe, né? Muito assim, é muito forte. Então, nós precisamos seguir. E aí, como que a gente faz, né? Como que a gente faz esse movimento? E muda o amor que adoece, transformando em amor que cura. Então, é preciso olhar qual é a situação, né, que a pessoa se encontra no momento, dependendo da enfermidade, né? E olhar qual é o motivo, né? Porque às vezes, no caso quando nós temos uma dor corporal, dor corporal, física, né? Quebra um osso, nós recorremos aos médicos, né? Então, quando a gente estuda, eu estudei muito, li muito para poder fazer a palestra, o livro A Cura, do Bert Hellinger. Então, lá ele fala, né, sobre a questão dos médicos, né, que o médico, ele vai olhar os sintomas, né, ele vai olhar os nossos sintomas, né. Então, tem os médicos, alguns já que estudam constelação, e eles falam sobre a dor do amor, né, que às vezes algumas pessoas, elas desenvolvem problemas no coração. E esse problema, eu não sei, ainda não estudei muito sobre isso, sobre a dor do amor, mas alguns médicos falam que essa dor do amor, a pessoa desenvolve quando tem os filhos casam, né? É igual a síndrome do ninho vazio, né? Que a pessoa fica ali mais sozinha. E aí a pessoa desenvolve essa dor do amor e a pessoa pode vir até a falecer. Então, se você olha e constela essa situação, porque nós precisamos seguir sendo nós mesmos e tendo a liberdade de seguirmos somente o nosso próprio destino e não o destino de outros ou ancestrais ou nossos familiares.
Então, nós precisamos sim, até a pessoa que está com a dor do amor, né, fazer olhar para isso, porque o filho que foi, ele precisa ir para a vida, e eu preciso liberar esse filho, né? Então, eu preciso cuidar dessa dor do amor, senão eu não fico na vida. Eu caminho para, né, faz o caminho contrário, né? Faz o caminho para não permanecer na vida. Então, é muito forte a relação mãe e filho, né? Pais e filhos, né? Do pai também, não podemos esquecer do pai. Eu estou falando na mãe, porque a mãe é aquela que gera, né? Que o filho, a vida começa ali, né? Inicia nos dois, né? Nos pais, no pai e na mãe. Mas a mãe, assim, o filho vai crescendo ali já dentro da barriguinha da mãe, né? No seu ventre, né? Então, a mãe é que amamenta o filho, então dá a primeira relação ali entre mãe, entre o filho, entre o filho e a mãe, né? A amamentação e os primeiros cuidados. Então, é muito forte a questão da mãe e filho, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Então, algumas doenças, né, que faz parte do amor que adoece, o que acontece, né? Que muitos de nós, na alma, né, no nosso inconsciente, nós acreditamos que se ficarmos doentes, ou que também, né, nós assumimos algo de sofrimento de um pai, da mãe, né, de algum irmão que não ficou, né, os irmãos que não ficaram por questão de aborto, né, aborto espontâneo, ou mesmo aborto provocado, né, ou algum irmão que faleceu precocemente, né. Nós acreditamos na nossa alma que nós podemos ali salvar, né? Nós pegamos aquela culpa para nós, né? Nós pegamos o peso do sofrimento para nós. Então, aí nós assumimos aquela doença, né? Por que assumimos? Existe uma compensação, né? Então, por exemplo, eu tenho algo na minha vida, que eu preciso olhar, né? Então, isso é meu, né? Por exemplo, uma pessoa que sofre um abuso sexual, por exemplo, na vida. Sofreu um abuso sexual, mas aquela questão, ela não consegue olhar. Mas ela tem uma tristeza profunda na alma. No caso, uma mãe, por exemplo. Então, ela tem uma tristeza profunda ali na alma. E ela não consegue olhar para essa questão. Então, se ela não olha e ela vem a falecer com essa questão, ou mesmo na vida, um filho olha, principalmente a filha mulher, né? A filha que é mulher, ela pode olhar para essa questão que a mãe não olha, não olhou, né? Não conseguiu olhar, sem julgamentos. E ela pode adoecer, né? Começa a adoecer. Para poder compensar a mãe, ela fala, e a frase interna, né, que a pessoa diz na alma se você não olha, eu olho para você, né? Então, se nós não olharmos para as nossas questões, nós passamos isso para os nossos filhos, nossos netos, porque até a quarta geração ainda pode ser espiado, né, esse tipo de questão. Então, acredita, os filhos principalmente, né, que os filhos sempre eles querem salvar os pais, né? Sempre ficam numa questão de salvar os pais. Então, se os pais eles não olham para suas questões de relacionamento, de vida, de segredos familiares, os filhos vão olhar e vão compensar, talvez com doenças, né?
eu sei de alguns casos de doenças emocionais, né? Que aí o filho sente o sofrimento da mãe, né? Ou do pai. E aí o filho começa a ficar doente, com questões emocionais também, né? Porque às vezes a mãe não verbaliza, não fala, mas o filho sente, porque é muito forte, então o filho sente, né? E então a nossa alma, nossos eus, né? Nosso corpo físico, emocional, espiritual, ele vai procurar, nossa alma vai procurar um equilíbrio, né? E como que vai ser essa busca, né? De equilibrar, né? Do nosso... Então, essa vai ser... Precisa se equilibrar, né? Essa compensação. Então, é preciso olhar para as questões. Então, para olhar para a causa da doença. O médico vai olhar os sintomas, né? O terapeuta vai buscar a causa. E na constelação, a gente consegue olhar, buscar qual é a causa, né? O que está por trás dessa doença, né? No meu caso, eu até fui conhecer a constelação por uma questão emocional, né? Eu estava com uma questão emocional e eu já precisei olhar e aí por trás de tudo isso mostrou na constelação, né? Que eu estava fora do meu lugar. Eu precisava assumir o meu lugar de filha e estar no meu lugar. E assim, perante a mãe, né? Aí mais pra frente eu conto pra vocês melhor. Então, esse processo de cura, né? Ele além, né? O Bert Hellinger fala no livro A Cura, ele traz isso para nós, que além dos cuidados médicos, né? Nós precisamos dos cuidados da alma, para a alma, né? Então, igual eu falei para vocês, o filho tem a frase interna também que fala antes eu do que você, né? Que é o filho que toma para si o sofrimento de um dos pais, né? Geralmente isso acontece. E aí a frase interna dele é antes eu do que você. E aí a gente tem um exemplo de uma constelação que ele traz no livro também. O Amor do Espírito traz uma constelação que o Bert Hellinger fez. A mãe era tetraplégica e a filha ela estava com esclerose múltipla. Então ela queria salvar a mãe, né? E esse é o movimento dos filhos, dos nossos filhos. Quem tem filho, não sei se eu tenho uma filha de 6 anos, então eu percebo assim, ela quer me meio que cuidar, né? Pergunta se eu tô bem, o que foi, se acontece alguma coisa, né? E aí ela fala o que foi, então ela quer cuidar, né? E eu percebo isso nas crianças também, que eu também trabalho com criança, né? Então eu vejo muito isso na questão das crianças, né? Tanto que eles querem cuidar da gente. Então, tem uma outra frase também, né, que fala eu por você, né? Então a criança geralmente faz isso, né? Eu por você, mamãe. Eu por você, papai. Então é quando aquela pessoa amada, né? A criança decide assumir a questão daquela pessoa amada, do pai ou da mãe. Então, internamente, a criança decide que vai assumir aquele sofrimento dos pais. Então, olha como é lindo assim, esse estudo, né, da constelação que o Bert Hellinger trouxe para nós, né? Olha o quanto é importante, porque eu vejo sim essa questão nas crianças, né?
de olhar e assumir. Mas aí é o amor cego, né? Que as crianças têm a inocência também de isso na alma, né? Uma vez também eu tive um aluno que eu pedi para ele fazer um desenho e ele desenhou uma pessoa numa escada e ele falou assim, é o meu irmão. E aí ele desenhou ele tipo como se ele tivesse enforcado. E aí eu tava começando a estudar a constelação e eu me assustei. Falei, meu Deus, né? Mas... Aí eu perguntei pra ele, quem é esse menininho aqui? Ele falou, sou eu. Na inocência dele, né? Aí eu chamei a mãe, conversei, a mãe me contou que ele teve o esposo, né? O pai dele, no caso, o irmão do pai dele tinha praticado suicídio, né? E aí, então, existia aí a questão do que o sobrinho, né? Tava olhando para a questão, talvez a dor do pai, né? De ter perdido o irmão dessa forma, também podia causar isso na criança, mas aí a gente precisa olhar mais profundamente, né? Aí a mãe desse menininho até conversou comigo, ela entendeu e disse que ia procurar, né? Uma pessoa que pudesse auxiliá-la. E a criança também era uma criança até difícil, sabe? Assim, de lidar, né? Havia muitas questões internas naquela criança, então, mas assim, o desenho me fez observar isso. E aí, quando ela falou que o tio havia acontecido com o tio, poderia repetir, poderia começar a se repetir. Ou, anteriormente, já acontecia essa questão do suicídio na família? Para onde eles estão olhando, né? Então, a criança, ela faz isso, faz esse movimento. Eu por você, né? Então, olha para o tio, olha para o pai, para a dor do pai, né? E é muito sério, né? E assim, eu fico encantada com as terapias, né? Agora eu tô fazendo o curso também de apometria. Também tô muito encantada com a apometria, né? Faço no SEVA o curso, faço alguns estágios. Muito encantada com todos, assim, as descobertas que a gente tem hoje, que a gente pode, sim, seguir para a vida com mais leveza, né? Deixando o que é de cada um nas mãos das pessoas que são responsáveis, né? Que nós devemos ser responsáveis pelos nossos atos. Então, aquilo que eu não olho, eu não posso. Minha filha, preciso liberar minha filha. Então, se eu libero, ela já não vai pegar o meu sofrimento para ela. E eu até falo para ela, falo, a mamãe é grande, você é pequena. A mamãe resolve, né? A mamãe é grande, a mamãe dá conta, né? Você é pequena, você é criança, né? Então você vai fazer as coisas de criança, vai cuidar das suas, né? Da escola, né? Não precisa preocupar com o que os adultos precisam resolver, né? E é bom a gente ter esse conhecimento, que aí a gente já vai passando para os filhos mais cedo, né? Então é isso, assim. Existem essas dinâmicas, né? E aí também, antigamente também acontecia muito isso, a questão de falar da frase, né? Também tem outra frase, que é antes desapareça eu do que você, né? Aí ele traz também a questão da anorexia, né? Que a anorexia está, assim, geralmente, né? A dinâmica é ligada ao pai, né? Então, a frase interna é antes desapareça eu do que você, papai, né? Tá mais ligada ao pai. O pai pode ser excluído ou o pai tem um desejo oculto de sair da vida, né? De morte mesmo. Ele tem vontade de não estar na vida, ele quer morrer. Mesmo que ele não pratique o suicídio, né? Muitas pessoas têm o desejo, o sentimento, mas eles vão vivendo a vida, mas a pessoa não vem a praticar o suicídio, né? Mas tem aquele desejo. E o filho, eu tenho um exemplo também de vida, né? De pessoas que eu conheço, que a moça estava mesmo com anorexia e observa essa dinâmica na família, né? O pai é bem excluído, assim. É um pai excluído,
tem, né, algumas questões lá. E aí eu observo isso na menina também, na moça, né, que não consegue se alimentar, né, e precisa de terapia, né, de médicos, a gente precisa de um... Nós não podemos excluir também a questão da medicina, né, a medicina de hoje, né, a medicina, médicos, hospitais, remédios, é preciso uma equipe, né, como que eu vou dizer? É preciso interligar, né? Até nós que somos terapeutas, nós somos sujeitos a essas questões, nós precisamos da terapia, precisamos da terapia alternativa, da terapia com psicólogos, é muito importante, né? Cuidar do nosso físico, nosso emocional, né? Alimentação, né? E às vezes nós somos humanos e não conseguimos, né? É muito a questão das doenças, né? É muito abrangente, né? Então, vou falar assim mais resumido, mas tem a questão, ele fala também, o Bert Hellinger, nesse livro A Cura, ele fala também sobre a nossa alimentação, né? E é isso, assim. E aí são várias as dinâmicas, né? E aí nós deixa eu ver aqui, é isso. E aí, então, e aí a gente falando, né, dessa questão das doenças e das compensações e para onde a nossa alma olha, do nosso consciente coletivo, né, que vem dos nossos ancestrais, né, e nós trazemos tudo isso, porque nós trazemos a cultura, né, do nosso povo, né, nós somos brasileiros, então, né, nós trazemos essa cultura. Então, tudo isso influencia também no nosso sistema familiar. Nós trazemos tudo isso para nós, né? E nós podemos ser diferentes, né? Nós podemos ser só nós mesmos e escolher uma nova forma de vida. Algo que não concordamos ou que não queremos repetir, nós podemos, né? Só que é muito forte a questão do pertencimento. E aí é onde dói, né? Fala, não, a questão da religião, por exemplo, né? A religião é muito forte. Então, a pessoa fala, eu quero seguir uma nova religião, né? Quero seguir uma nova religião, mas o meu clã é todo voltado para essa tal religião. Eu não posso sair. Às vezes a pessoa tem alguma... falando, né, da casa espírita, por exemplo, a gente tem uma mediunidade, mas toda a nossa família é católica e não sabe muito como desenvolver, e aí nós ficamos ali naquele meio, mas sofrendo, querendo desenvolver a nossa mediunidade, auxiliar aqueles que precisam, e nós ficamos ali porque o pertencimento é muito forte, e se eu sair daquela religião, começo a sentir culpa. Começa a se sentir culpado, né? Então, é muito forte a questão do pertencimento, né? Então, de onde vem essa cura? O que leva, né, a ela? Essa cura, ela está no corpo, ela está na alma, ela está no espírito, né? Então, de onde vem, né? De onde veio o necessário para a cura, né? A doença e a cura, no final, elas vêm do espírito, né? Então, precisa-se ter um desejo de ficar na vida, né? Na nossa alma, no nosso espírito, a gente precisa ter esse desejo, né? De permanecer saudáveis, né? E para onde nós olhamos, né? Quando nós precisamos da cura. Olhamos para onde dói, né? Então, olhamos primeiro para o nosso corpo, né? E aí é igual eu falei, nós vamos ao médico, o médico vai cuidar dos sintomas, né? Mas nós precisamos também olhar para a nossa alma de uma boa maneira, da mesma forma que a gente olha para o nosso corpo, né? Então, quando nós sentimos as dores da alma, né?
as dores da alma são muito mais intensas do que as dores do corpo, né? São muito mais intensas do que as dores corporais, né? E quais são as dores da alma, né? Geralmente, da separação, né? Do presente ou de alguma lembrança do passado. Muitas vezes são os traumas que nós vivemos na infância, nós chamamos de traumas, né? O que acontece no passado, na nossa infância, e aí se transformam em traumas. Nós somos expostos de forma muito desprotegida na infância, né? É aquilo que os traumas são aquele sentimento que nós nos sentimos desprotegidos, né? E quem é que nos protege, né, na infância? Primeiro são os pais, né? A família, o nosso ciclo, né, familiar. Primeiro os pais, né? Então vamos supor que a criança e precisa, uma mãe vem a falecer, o pai cuida das crianças sozinho, né? Ou o pai vai embora, deixa a mãe cuidando sozinho dos filhos. As crianças não entendem, né? Eles registram como um abandono. E esse abandono vai lá para o inconsciente e ele vai refletir no futuro, essa questão dos vínculos, né? Com as pessoas. Então, reflete no futuro, no trabalho, na escola, né? Como nós funcionamos na vida, nas nossas relações, né? Gerais, assim, né? Então, o movimento decisivo em nossa alma, que leva à doença, é o amor do vínculo. O amor que nos liga à nossa família e aos nossos destinos, né? Esses destinos, mas falando, né, sobre os destinos, nós podemos mudá-los com movimentos, né? Porque nós para mudá-los, nós fazemos o movimento de olhar para a causa, né? Então tem como nós ficarmos somente com o nosso destino, com nós mesmos, né? E eu não sei se já deu o tempo, eu falo muito, hein, gente? Não sei se a Ana Cláudia tá aí para me falar, se eu posso falar mais um pouquinho. O que vocês acham? Mas é isso, né? O pertencimento é muito importante na nossa, né? A necessidade de pertencer, né? Vai além da nossa necessidade de sobreviver, né? Então, o vínculo é muito forte, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a mãe agora, porque eu acho que, não sei se já deu meu tempo, vou falar um pouquinho sobre a questão da nossa relação com a nossa mãe, né? Então, o que acontece, igual eu tava falando, nós nascemos, né, da nossa mãe, então, após o nosso nascimento, nós ficamos ali 9 meses, né, a partir da concepção, nós ficamos ali 9 meses na barriga da mãe, e aí nós nascemos da mãe, a mãe nos amamenta, cuida, né, seria o natural. E aí eu conto um exemplo meu. Então, existe um movimento que a constelação fala sobre isso, né? Um movimento que é o movimento interrompido. O que é esse movimento interrompido, né? Então, é o movimento da mãe, da separação da mãe com o filho. Ele pode acontecer até no parto, né? Então, hoje nós falamos dos partos humanizados, né? O parto humanizado foi que quando eu fui estudar a constelação, que eu fui entender, né? E o Bert Hellinger traz isso, que até no parto cesariano pode haver uma separação forte do filho com a mãe, né? Dependendo da forma como o filho nasce, se ainda não tiver na hora, né? Então, é o parto natural ou parto humanizado, seria excelente, né? Existem relatos, né, sobre isso, dessa questão da separação. E aí, essa separação do movimento interrompido da mãe é um distanciamento, né? Então, eu tive uma vivência sobre isso com a minha mãe, né?
o que aconteceu comigo? Quando eu nasci, eu tive icterícia. Então, eu nasci em 75, né? Contando a minha idade, né, gente? Aí, então, eu nasci em 75. Aí, naquela época, eles chamavam de icterícia. A questão que eu estava naquele momento. A minha mãe eu precisei ficar na incubadora 8 dias. 8 dias eu precisei ficar. E aí, quando eu fui fazer as constelações e tudo, e olhar esse relacionamento com a minha mãe, que eu tinha assim, nós tínhamos um amor muito forte entre nós, mas às vezes a gente sentia um distanciamento, mas o distanciamento da alma não era verbalizado, né? Nós nos amávamos muito, mas é isso. Gratidão, Ana Cláudia. A Ana Cláudia fez um comentário, gratidão. É isso, a constelação nos ajuda, né, a entender os relacionamentos familiares. Muito bom esse aprendizado. Gratidão, Ana Cláudia. Obrigada, Marli. Marli, muito obrigada. Gratidão, Ana Lúcia, que está aí também. A todos. Então, eu descobri isso. E aí eu descobri por que o distanciamento da mãe, né? Porque que às vezes eu me aproximava da minha mãe e às vezes a gente tinha uma relação, ela não se aproximava de mim, né? E às vezes a gente tinha uma conexão muito boa, a gente conversava muito, mas eu sentia esse distanciamento, né? E aí onde é que eu sentia? Na alma, mas eu não sabia, né? Então, às vezes, tinha conflitos, né, com a mãe. E às vezes, eu fazia um movimento errado, né, de não honrar a mãe na questão do respeito, porque ela é a grande, né, e eu sou a pequena, então eu preciso fazer a reverência, abaixar mesmo a cabeça, fazer a reverência, me curvar diante de meus pais, né, tanto a mãe quanto o pai. Então, eu precisava fazer esse movimento. E esse movimento de tomar a mãe, eu fui retornando à mãe. Então, nós já vimos pessoas que tiveram que fazer o movimento de voltar à posição fetal. E foi muito lindo, assim, na constelação, quando a moça, ela fez a posição fetal e ficou lá quietinha, como se ela estivesse no útero da mãe. E as outras pessoas ficaram em volta, como se fosse esse útero, né? Então, eu entendi totalmente assim, o movimento, porque eu também vivi, né? Então, eu precisei voltar à mãe, pedir a benção da mãe, fazer a reverência para ela, né? Para os pais, a mãe e o pai também. E aí eu entendi, mas a gente tinha uma separação, né? Ela não podia me amamentar por 8 dias. A minha alma, né, sentiu. Porque aí o filho diz, eu precisei da mãe e aí ela não estava lá. Eu acho que eu até escrevi alguma coisa aqui sobre isso, né? Que aí eu até escrevi que é uma dor muito forte, a dor da separação da mãe, né? Na alma. E que o nascimento é a primeira, né, separação. Que a nossa relação e também a nossa relação com a nossa mãe reflete nos relacionamentos futuros, né? Ela continua esse relacionamento da mãe continua em nosso trabalho, na nossa vida profissional, nos relacionamentos, né? A gente não consegue se relacionar bem com as pessoas. Então, se eu tenho um distanciamento da mãe, eu não vou conseguir aproximar do meu esposo, né? Ou do meu namorado, né? Igual as adolescentes, né? Estão começando a conviver, né? Com os meninos e os meninos também com as meninas, né? Se tivesse essa separação de movimento interrompido da mãe, eles têm também essa dificuldade, né? Seria interessante olhar. Eu
eu detectei tudo isso na minha vida. Aí eu olhei e consegui resolver. Agora eu estou indo para a minha vida, né? Assim, buscando somente o meu destino. E aí, entendendo também que o movimento interrompido foi por um motivo, né? Teve um motivo. A mãe precisou, aí a família conta, né, que ela chorava muito. E eu tenho essa imagem comigo, né? Da minha mãe chorando muito, tendo que me deixar no hospital. Mas mesmo assim a gente tinha esse distanciamento, assim, na alma, né? Então, que eu falei aqui, né? Que às vezes que nessa questão tem mães também que podem ter a depressão pós-parto, entende? Aí não amamenta o filho porque tá com a depressão, não quer pegar o bebê, aí às vezes o pai cuida, a avó cuida, e o filho fica ali procurando, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? É muito comum, né, a depressão pós-parto, porque a mulher, ela engravida, né, e depois nasce o bebê, é um serzinho ali, né? Quando a minha filha nasceu, eu acordei assim assustada, falei, nossa, eu já sou mãe, né? Então, assim, no dia que ela nasceu, no outro dia, foi muito assim, a gente se conhecendo, né? Aquela coisa é diferente, é muita emoção, né? A gente fica muito feliz, lógico, é maravilhoso ser mãe, né? Mas os primeiros momentos, a gente se assusta e você tem que amamentar e dói, né? E tudo aquilo, toda uma adaptação, né? Foi muito assim, eu entendi totalmente, assim, quando algumas mães passam pela a depressão pós-parto. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Nós estamos sujeitos a tudo, né? Nós estamos livres, né? E sem julgamentos, né? Aquelas pessoas que passam, né? Então é isso, assim. Então, no caso do movimento interrompido também, nós ficamos imóveis para a vida, nós paralisamos nossa vida. Então é muito, muito importante, né? E aí a gente olha o que aconteceu ali dentro de nós, quais os sentimentos, desespero, ira, tristeza, qual foi a dor que, que causou ali em nós, que às vezes a gente até quando é adulto a gente ainda sente, né? Independente da idade, ainda tá ali aquela dor, né? Da falta da mãe, né? E aí, será que naquele momento a nossa alma já decidiu que não ir até a mãe, ficar com medo de novo de experimentar essa dor, né? E esse distanciamento, ele é sentido e a gente faz esse movimento mesmo. Será que eu vou até a minha mãe? Não, vou deixar ela quietinha ali, não vou mexer muito com ela não, que eu já não quero muito papo. A alma tem medo de sentir a mesma dor, mas é preciso. Aí como que a gente faz? Como é que cura, né? Como é que cura o distanciamento da mãe? É constelando, fazendo a constelação, né? Ou outra terapia, né? De preferência, que algumas pessoas gostam, algumas pessoas gostam da constelação, outras não, né? Agora, uma coisa importante que eu gostaria de falar para todos é o seguinte: é muito importante quando a gente vai procurar a constelação, buscar informações sobre o constelador, né? Aquele terapeuta que vai cuidar de você. É um cuidador também, né? O terapeuta. Ele não vai trazer a cura para você, porque a cura está nas nossas mãos, as mãos do cliente. Mas vai te dar um caminho, com certeza. Com certeza vai dar um caminho. Precisa ser um bom profissional, né? Precisa ser uma pessoa séria. Não pode ser qualquer pessoa, né? E é interessante saber, né? Quem é esse profissional, qual é a formação dele, quanto tempo ele tem de experiência ou não, né? É muito importante isso, quando forem procurar um constelador, né? Eu tenho visto algumas pessoas que, assim, usam de forma errada, né, a constelação, falam algo que, por exemplo, nós não usamos as frases, não é o seu destino, é a sua,
Ah, meu Deus, tem um nome que fala, agora eu esqueci. Tem um nome. Não é o seu destino, é como se fosse um karma, né? Como se aquela, por exemplo, você não vai ter relacionamentos porque o seu karma é ficar sozinho. Não. A constelação não usa esse tipo de abordagem. A gente, se for uma pessoa séria, ela não vai falar isso. Ela vai olhar e vai buscar o caminho da solução e vai te falar. Esse é o caminho. Por exemplo, igual nós estamos aqui falando sobre a questão da mãe. Tomar a mãe, voltar ao caminho. Nós falamos do distanciamento. Voltar ao encontro da mãe, encontrar a mãe de novo. Tem até um movimento que nós fazemos, que a gente faz nos workshops. A pessoa senta e a outra pessoa acolhe, põe no colo e abraça a pessoa como se fosse a mãe. A pessoa faz a mãe e nós fazemos o filho. Depois nós fazemos a mãe e a outra pessoa faz o filho. Esse movimento é maravilhoso. A gente sai assim leve, leve, leve. É como se fosse realmente o colo da mãe. E muito tempo, quando a gente fica adulto, é difícil, né? A gente pedir um colinho para a mãe, né? Tem que pedir, que é gostoso, é terapêutico. Viu, gente? Então é isso. É isso, gente, que eu tinha para falar, né? Eu tenho aqui uma meditação para fazer com vocês, se vocês ainda tiverem um tempinho. Deixa eu achar ela aqui. Ou eu marco uma outra palestra e a gente faz a meditação. O que vocês me dizem? Querem fazer? É meditação Nosso Lugar. É rapidinho, não demora muito. Querem fazer? Então é isso, viu? Para a gente poder ter a nossa saúde, né, mais duradoura e mais efetiva na nossa vida, cuidando do nosso corpo, do nosso, né? Então nós fazemos esse movimento de retornarmos à mãe, né? De retornarmos à mãe. Tomar a mãe com todo amor. Com todo amor, tomar a nossa mãe. Então, nós vamos poder conquistar aí a nossa saúde mais duradoura, certo? Né? Tá certo? A questão, eu não falei da questão do Covid também. O Covid também, nós olhamos fazemos uma meditação, olhar para ele, faz a respiração, fecha os olhos, olha para ele e diz: eu digo sim. Por quê? Porque a Terra está... quando nós estamos doentes, igual quem tomou vacina, por exemplo, a gente toma vacina, o corpo faz o quê? O corpo reage com a vacina, né? Tem reações. Nosso planeta é a mesma coisa. Nosso planeta é a mesma coisa. Ele está reagindo. Ele está reagindo. A Terra está reagindo. E aí nós, infelizmente, somos nós mesmos que não estamos cuidando bem, né? Estamos adoecendo a Terra, né? Então, quando ela reage, ela cria aí os anticorpos, vem em forma de muitas doenças, né? E até o vírus mesmo. É uma defesa da Terra, né? Então, olhemos para ele dizendo: sim, eu olho você, eu te respeito. Gratidão por tudo que tem nos mostrado, tudo que tem nos ensinado. E buscar não ter medo. Não tenham medo. Se cuidem, façam o que tem que fazer, tem que ser feito corretamente. Busquem não ter medo. O medo atrai, né? Tudo que a gente tem medo e tudo que a gente exclui, aumenta, tá? Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos. Vamos fazer a respiração. Inspira profundamente pela boca. Fechem os olhos. Expira profundamente pela boca. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Vamos fazer 3 vezes.
Vamos nos concentrar no nosso centro. Vamos percebendo nosso corpo, em nossa alma, a forma como nosso corpo, nosso eu, encontra seu descanso, onde se percebe em seu lugar, para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda, para a frente e para trás. Ao mesmo tempo, percebemos em que parte de nosso corpo falta alguém. Onde há uma lacuna que alguém deve ocupar para que a mesma seja preenchida. Quais são os excluídos em nossa vida, em nossa família? Quais são as pessoas de quem estamos separados? Quais são as pessoas sobre as quais nos sobrepusemos? Quais são as pessoas às quais nos submetemos sem tomar diante delas o lugar que nos cabe? Esperamos até que nós e todas elas tenham tomado os lugares que lhes cabem. Damo-nos as mãos serenamente, olhamo-nos nos olhos e dizemos a nós mesmos e a elas: sim. Após alguns instantes, percebemos em nosso corpo, em nossa alma, o que mudou. O que se tornou mais leve? Para onde nossa alma? Percebemos em nosso corpo e em nossa alma o que mudou. O que se tornou mais leve? Para onde se esvaiu a nossa pressa? Qual é o sentimento de bem-estar que temos no lugar que nos cabe? O que se curou em nós? E eu deixo com vocês, tá bom? Essa meditação, que todos sejam incluídos e que vocês se sintam um pouco mais leves. Gratidão a todos, vou deixar vocês agora com todo o meu carinho e até a próxima live. Quem sabe a gente faz uma parte 2, né? Que ficou tanta coisa para falar. Um beijo, desculpem alguma coisa. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Gratidão a todos pela participação, ter me ouvido. Tá bom? Gratidão, Marli, Ana Lúcia, Ana Cláudia, todos vocês. Maria Inês. Gratidão, Maria Inês. Que linda. Gratidão. Ai. Tchau. Um beijo a todos.